Olá, seja muito bem-vinda ao nosso ABcast, podcast que vai ajudar você, farmacêutico, dono de farmácia, profissional da área, a se tornar mais seguro, mais valorizado e crescer nesse mercado de cosméticos, medicamentos e suplementos. Aqui é a Alana Bezerra. Aqui, Diane Alves. E vamos falar hoje, gente, sobre produtividade no laboratório de manipulação. E claro que eu chamei a Diane Alves, que é a nossa farmacêutica consultora, vai já se apresentar um pouquinho, está estreando aqui conosco no nosso podcast. E Di já está com a gente já tem um bom tempo, né? Nossa speaker também dos nossos cursos. Só que antes de tudo eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal se você não está inscrito. Deixa o teu like, deixa aqui teu comentário, tuas dúvidas, a tua participação é muito importante para nós. Di, seja bem-vinda. Se apresenta um pouquinho para o pessoal. Olá, gente. Sou farmacêutica, sou consultora da AB Consultoria, parceira aqui. Tenho bastante experiência na área de produtividade em farmácias magistrais, como também na indústria de cosméticos, né? Sou doutoranda também do programa de pós-graduação da ITM, da UFC, e hoje nós vamos falar sobre produtividade. Que é um tema, inclusive, a Di, ela tem MBA em gestão da qualidade e engenharia de produção, que eu também tenho esse MBA, né? E a gente fez até no mesmo tempo, né? No mesmo período. Foi, pelo IPOG, não foi? E a gente fala um pouquinho sobre o teu começo, que você atuou, eu acho que você se formou e já começou diretamente ali na indústria, né? Sim, antes mesmo de eu me formar, né, eu já atuava tanto no setor magistral, como também na indústria, né? Então, eu percorri aí por vários setores, controle de qualidade, garantia de qualidade, foco também em processos produtivos, né, e em produtividade. Então, ao longo da minha jornada, né, da minha caminhada, eu vim acumulando, né, experiência em todas as partes, né, tanto da indústria como da farmácia magistral. Eu gosto muito do desenvolvimento, mas produção é minha paixão. Eu amo o processo, produção, enfim. Então, você teve uma grande caminhada aí pela indústria, depois migrou para a farmácia. Qual é, na tua visão, é mais difícil de controlar, né, um processo em larga escala ou em escala menor, né, no caso de farmácias com manipulação? Na indústria é um pouco diferente, por quê? Porque você lida mais com equipamentos, então é a produtividade daquele equipamento, certo? No caso, a pessoa entra mais para regular, para acompanhar, né? Se aquele equipamento está na sua capacidade máxima ou não de produção. Já na magistral, você trabalha muito com a mão de obra, né? Com pessoas, né? Então, isso gera vários fatores que podem influenciar na produtividade daquele profissional, certo? Então, é bem mais complicado você gerir, né, a produtividade de pessoas do que de equipamentos, de máquinas. Porque a máquina a gente meio que configura ela para ter um padrão. Então, mudou a máquina, se eu configurar, por exemplo, um misturador, a rotação, a velocidade de rotação, enfim, tá ali padronizado. Se muda a pessoa, já vai impactar inclusive nas características, pode impactar nas características do meu produto final, se o meu processo não for padronizado, né? Isso, exatamente. Realmente, a questão da padronização de processos é muito importante, certo? Antes mesmo de você começar, né, a trabalhar, realmente a funcionar a empresa, tem que ter os processos muito bem definidos e muito bem implantados, né? Porque não adianta na teoria ser perfeito se na prática não está andando, né? Então também os próprios colaboradores, eles têm que ser treinados, né, para seguirem o processo à risca. Sim. Diane, vamos tentar simplificar e explicar, né, o que é essa produtividade, né, para a turminha que está chegando, da importância de você ter esse olhar para a produtividade na farmácia com manipulação. A definição de produtividade é simples, né? A capacidade de se produzir algo, certo? Só que quando a gente fala de produtividade, a gente sempre leva em consideração também o tempo,
certo? Em equipamentos, geralmente você avalia ele segundos, minutos, né? Quando a gente parte para o colaborador, que é o caso da farmácia magistral, a gente contabiliza mais por hora, né? Por hora trabalhada. Então, é um acompanhamento por hora, né? E pelo turno de serviço, né? Com aquela pausa ali também do horário de almoço. Então, realmente, produtividade está intrínseco, né? No que foi produzido por aquele colaborador. E uma pergunta que todo mundo faz, eu recebo quase que, assim, com muita frequência. Qual é a produtividade ideal? E eu sempre respondo, vai depender da farmácia, né? Eu vou dar minha visão antes de responder, porque assim, eu acredito que muita gente veio aqui para esse podcast já para saber qual é a produtividade ideal. Eu vou me basear em quê? É um ponto que você deve considerar muitas variáveis, né? Qual setor, né? Semissólidos, setor de sólidos. Qual é o teu público-alvo? Quais tipos de formulações pesam mais na tua demanda? Então, por exemplo, tem farmácias que o público-alvo é nutrição. Então, quem trabalha com suplementação, claro que o tempo de produção de cápsulas com 3, 4, 5 tipos de ativos, né? E normalmente as doses, uma dose corresponde a 3, 4, 5 cápsulas, o tempo de produção é bem superior do que você produzir um medicamento como, por exemplo, finasterida, né? Então, tem farmácias que o foco é mais no medicamento, tem farmácias que o foco maior é em suplemento, tem farmácias que o foco maior é no laboratório de semissólidos, né? Em dermato, então tudo isso deve ser considerado, né? Entretanto, de forma geral, a gente já tem alguns parâmetros que a gente gosta já de trabalhar, né, Diane? Mas sempre, cada farmácia tem uma realidade que deve ser considerada. Exatamente. Né? Até porque, por exemplo, no laboratório de sólidos, né? Aquele encapsulador, ele já recebe o tabuleiro pronto ou ele vai montar o tabuleiro? Então, tudo isso influencia... Processo, né? Exatamente. Processo, tudo isso vai influenciar no tempo que ele vai levar para executar o serviço, né? E também outras variáveis na logística do laboratório, né? Se aquele fluxo se ele é único, né? Se os equipamentos que o próprio manipulador vai utilizar, né? O encapsulador, se está ali próximo. Então, tudo isso vai influenciar, né? Em relação à produtividade daquele colaborador. Mas só para o nosso público ter uma ideia, né? Vamos colocar aqui uma situação de uma farmácia que já tem uma equipe com funções bem definidas, porque é diferente de uma farmácia que está começando, que tem no máximo uns 2 técnicos, né? Isso. Um técnico auxiliar, mas vamos colocar que tem uma farmácia com 3 pessoas no setor de sólidos e uma pessoa, né, um técnico ou auxiliar no setor de semissólidos. Na tua opinião, um laboratório que tem uma produção variada, né, de 50% de medicamentos, 50% de suplementos, na tua opinião, esse laboratório de sólidos, quando se fala em cápsulas, ele pode ter uma capacidade produtiva em média de quanto? Se a gente for considerar por colaborador, na pesagem, por dia... Pesagem. Isso. Na pesagem. Isso. Por 8 horas trabalhadas, a gente pode levar aí a produtividade em média de 60 a 70 fórmulas pesadas, né? Entregues pesadas, certo? Mas isso também vai depender muito da quantidade de ativos, né? Presente naquela fórmula. Sim, pode variar para mais, pode variar para menos. Exatamente. Para o pessoal ter uma ideia aí. E aí, o encapsulamento, dependendo também da habilidade da pessoa, pode ir ali para 30, 40, né? Exatamente. Encapsulamento ou você por pessoa. Isso. Ou você pode contabilizar por fórmulas, né? Ou por cápsulas, número de cápsulas, né? Produzidas por aquele colaborador durante as 8 horas trabalhadas, que varia em média de 2.000, 2.800, dependendo muito. Porque também, se a produção for muito quebrada, tipo, são 10
fórmulas de 30 cápsulas. Vai demorar um pouco mais, né? Do que se ele fizer um tabuleiro de 180. Com certeza. Vai ser um pouco mais rápido. Principalmente se ele começar do processo da montagem da encapsuladora, né? E da alimentação das cápsulas e tirando as tampinhas. Sem sombra de dúvida. Por isso que essa questão de avaliar o tipo de formulações e a demanda da farmácia influencia muito. Porque se ele tem uma suplementação, por exemplo, vamos colocar um caso assim bem simples, né? Cálcio e vitamina D, ele produz, que é até um caso de um cliente nosso, produzia muitos pós de cálcio associado à vitamina D, né? Um clássico, bem, assim, uma quantidade bem considerável. E aí, ele fazia aquela produção de uma vez só, então ali, sei lá, 10% da produção dele já estava dentro de uma única formulação, que é que ele vai fazer depois só fracionar. Exatamente. Né? Já facilita bastante, né, o fluxo, né, e diminui bastante também o tempo de entrega da fórmula. Muito bom. E no setor de semissólidos, dentro do que a gente já vem trabalhando, quanto tu considera uma produtividade boa? 40 fórmulas dia, 40 a 50 é um bom número já. Mas isso também vai depender de como a farmácia trabalha, né? Se é bases já prontas, né, para adição só de ativos, ou se ela trabalha com fórmulas com muitos ativos numa fórmula só, que precisa triturar, levigar, né? Tudo depende muito também em relação à própria fórmula. Muitas vezes a gente trabalha com semi-acabado, né? Exatamente. Já teve um caso de um cliente que a gente colocou 80 dias para uma pessoa. Por quê? Porque já tinha muitas fórmulas semi-acabadas, e também as bases prontas, né? Diferente quando se faz prepara a própria base, prepara o recipiente e as fórmulas mais básicas, né? Creme com hidroquinona, fórmulas sem alta complexidade. Por exemplo, então era uma farmácia que produzia peeling, né? Então, os shampoos eram mais simples, né? Era aquele shampoo com ácido cítrico, que leva um pouco mais de tempo, enfim. Então, você que já tinha essa curiosidade, quantas formas qual deve ser a produtividade ideal, lembre-se que esse não é um número padrão, cada farmácia vai ter uma realidade, cada farmácia tem que ser estudado, né? Por isso que a gente, inclusive, nós temos um serviço para otimização de processos, né? Uma assessoria para otimização de processos, e aí a gente vai no cliente, avalia, e a partir daí a gente determina uma produtividade. Então, por exemplo, eu já peguei um caso de um cliente que a produção da equipe estava 10 fórmulas por dia, né? Muito baixa. Muito baixa. E muitas vezes é importante frisar que muitas vezes o que está impactando na tua baixa produtividade não é as pessoas. É o processo. É o processo. Falta de processos definidos, falta de clareza nas atribuições. Até porque, às vezes, quem está manipulando, né, não tem aquele olhar de processo, né? O que eu posso fazer aqui para agilizar o meu serviço, né? Às vezes precisa de um olhar de fora. Um olhar do gestor. Exatamente. Para conseguir identificar o que pode ser melhorado, né, para atingir uma melhor produtividade. E às vezes o gestor, ele também ele está tão imerso ali que ele não consegue também ter uma visão mais macro, né, e tá tudo bem, é comum. Então vem aí o trabalho da nossa assessoria para ajudar, né. No caso dessa farmácia, esse foi um outro caso. Já é um outro cliente, a produção dele era média de 20 fórmulas por colaborador. O que é que eu percebi? Que tinha, além das atribuições, uma funcionária, ela fazia praticamente tudo, as outras faziam, tipo, que era a técnica, né, e as auxiliares faziam atividades mais pontuais. Então, estava tudo muito centralizado em uma única colaboradora. Além disso, quando eu entrei, eu percebia que elas realmente não paravam um minuto. Então, olha isso.
não tinha funcionário, nenhuma delas era ociosa ou enrolava de forma alguma, eram muito dedicadas. Só que assim, foi rápido a visão que eu tive. Eu entrei no laboratório, eu já percebi que elas circulavam muito entre uma sala e outra, todas, né? E aí, opa, tem alguma coisa errada aqui no fluxo. E aí, de fato, né? Por exemplo, você pesa em uma sala, aí vai encapsular em outra por algum motivo, volta para... Opa, não, tá, tem que rever esse fluxo. Então, quanto mais compacto o teu fluxo de processo, né? Nesse caso, uma das ações de melhorias que a gente implementou foi compactar tudo em uma sala só. Pesagem, encapsulamento, envase, conferência. Isso já impactou diretamente no resultado da produtividade, né? Até mesmo quando a gente fala em relação aos próprios utensílios, né, de manipulação. Boa. Às vezes as farmácias não querem investir em armário ou prateleiras, né, e guardam tudo em um local só, que muitas vezes é distante da bancada de manipulação. Um detalhezinho, então, né? esse vai e vem consome muito. Cansa o colaborador, né? Perde tempo ali para procurar aquele utensílio, para se deslocar, né, até o armário. Então, deixando tudo mais de fácil acesso ali perto, né, isso já contribui bastante. Total. Porque aqueles 3, 5 minutos economizados, né, na manipulação de uma forma, no final do dia vai render hora, né? Olha isso, muito bom. Fica um alerta, aproveitando esse gancho, para as farmácias que estão em fase de abertura. Exatamente. Né? Muitas vezes a gente, lá no projeto arquitetônico, o arquiteto, principalmente o arquiteto que não tem muita experiência na área, ele vai colocar as salas, tudo que atende à legislação, tá lá. Só que, e tá tudo bem, porque o arquiteto ele não tem a obrigação de entender sobre processo, né? O processo que vai ocorrer, não necessariamente aquela disposição das salas atende um fluxo otimizado. Exatamente. Né? Então, por exemplo, você deu o exemplo aí dos utensílios. Sala de lavagem. Já me deparei com um cliente que a sala de lavagem era de um lado e o laboratório de sólidos de outro. Aí, ou ficava um colaborador gritando, traz aí o tabuleiro, traz aí, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Ou ele ia ter que se deslocar lá para pegar, né? Os utensílios, enfim. Então, esse ponto é muito importante. Outro fator que influencia na produtividade é os equipamentos, né? Então, você pode começar com equipamentos manuais e a médio e longo prazo você começar a investir em equipamentos automáticos, semiautomáticos a automáticos, mas tem que ter muito cuidado quando você vai adquirir, né, os equipamentos para otimizar seu processo. Você pode falar um pouquinho sobre os equipamentos? Sim. Quando a empresa está abrindo, né, a farmácia, ela realmente tem que notar qual a maior demanda dela, né? Se é de sólido, se é um misturador, se é de semissólidos, e a partir daí ela pode adquirir, né, equipamentos mais semiautomáticos, né? Por exemplo, se a sua produção já é um pouco maior no laboratório de sólidos, né? Então você pode aí adquirir uma encapsuladora semiautomática, né? Que já destampa, né, e tampa as cápsulas sem precisar do colaborador ir destampando e tampando de uma por uma, né? Se sua demanda for maior, por exemplo, no semissólido, né? A gente trabalha muito com ativos que precisa levigar em algum líquido ou então na própria fórmula. Aí você pode adquirir um moinho de rolos, né? E assim otimizar o processo, né? E com certeza aumentar a produtividade daquela equipe, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração com o aumento da produtividade, né? Com o aumento da demanda da farmácia, né? E adquirir esses equipamentos, né, já é uma boa saída pensando na produtividade. Quando se fala em aquisição de equipamentos, eu percebo muitas vezes resistência do próprio time. E isso, gente, é um fator relacionado à cultura da empresa, né? Aquela empresa que tem a cultura muito focada no clássico, no manual, se você não implementa
uma cultura de inovação, de mudanças, de processos otimizados, né? Tua equipe, ela começa, principalmente aquela farmácia de muito tempo, ela fica muito resistente à implementação de novos processos. E para no tempo, né? Exatamente. Aí, o que é que eu vejo? Às vezes, o dono da farmácia adquire um equipamento novo e aí os colaboradores ou o colaborador fala, isso daqui tá dando mais trabalho, leva mais tempo. Mas você, como gestor, você tem que chegar junto, você tem que mostrar, não leva mais tempo, vamos lá. Na implementação, claro que você vai levar mais tempo, só que da mesma forma porque tem um manipulador que é uma máquina, né? Da mesma forma que a pessoa, quando ela tem muita habilidade, né, de forma manual, ela tem uma alta produtividade, ela começou essa mesma produtividade, essa mesma habilidade no início? Não. Ela ficou com muita prática em manusear aquele tabuleiro manual com o tempo. Com o equipamento vai ser a mesma coisa. Com o tempo, a equipe vai se adaptando, vai desenvolvendo habilidades na limpeza, no manuseio do equipamento. No começo realmente é bem difícil, bem complicado, né? Eles querem logo desistir no começo, né? Mas com o tempo eles vão realmente se adaptando, né? Essa produtividade vai crescendo no equipamento, né? E eles realmente veem que é possível, né, realmente aumentar a produtividade utilizando esse novo equipamento. Mas no começo realmente tem essa resistência, né? Porque tudo que você sai do conforto, né, gera aquele sentimento de desagradável, né? Mas com o tempo, né, a supervisora ali incentivando, a equipe acaba se adaptando àquele equipamento. Total. E você realmente tem que avaliar, né, se aquele equipamento vai de fato suprir a sua necessidade, certo? Então, assim, não é porque você vai adquirir um equipamento que você vai dobrar a tua produtividade. Tem que ter cuidado em relação a isso. Às vezes o teu processo está tão engessado ou bagunçado que não vai ser um equipamento que vai solucionar. Então, por isso que eu sempre, antes de na nossa consultoria, né, a gente faz ainda de implementar de inserir alguma solução em relação à aquisição de equipamentos. Primeiro a gente avalia o quê? Processos, como o processo está fluindo, o processo está organizado, as atribuições, os cargos dos colaboradores estão bem definidos. Uma vez, inclusive, eu fiz uma consultoria com a cliente e ela falou assim, Alana, eu sinto que eu preciso comprar alguns equipamentos na farmácia. E aí eu fui perguntando para ela. Não, ela começou falando sobre contratação de novas pessoas. Alana, eu vivo contratando, vou contratar mais porque minha equipe não está dando conta. E quando eu fui ver, as funções não estavam claras para a equipe. Uhum. Uma pessoa fazia mais de uma função, sabe? A equipe estava confusa em relação às suas próprias atribuições. Então, ela ia estar sempre contratando gente. E se o processo e o cargo, né, as atribuições estiverem bagunçadas, você nunca vai conseguir solucionar a sua questão da produtividade, a melhoria da produtividade. Então, o primeiro passo, você que quer otimizar a produtividade, é avaliar. Realmente, você tem que entrar. Não dá para você ficar tomar decisões fora do laboratório. Você tem que entrar, acompanhar os processos. Definir indicadores, né? Indicadores de desempenho. Quanto tua produção, dificilmente eu pergunto para o gestor, dono de farmácia, sobre a produção dele, ele consegue responder. Então, é um gargalo no mercado, né? Essa falta do olhar de gestão sobre o laboratório. Os KPIs, né? Produtividade de cada setor, ter uma estrutura organizacional bem definida. Se você tem uma equipe estruturada, ter um supervisor, um gestor no laboratório é importante. O ideal é que seja um farmacêutico, mas pode ser outros. Pode ser um técnico de muita experiência, né? Ou até tem farmácias que têm engenheiro de produção. Engenheiro de produção, farmacêutico, químico também. Exatamente.
Então, primeiro olhar é definir os KPIs para depois você tomar decisões em relação à aquisição de equipamentos ou contratar mais gente. Né? Vamos falar sobre ferramentas para melhorar o processo, porque a gente está falando muito falando sobre KPIs, falando sobre fatores que podem impactar, né, na produtividade, ferramentas práticas. Na prática, quando você vai observar um processo, que tipo de ferramentas a gente pode trabalhar? Assim, eu acho que a primeira coisa que se deve pensar é no sistema integrado, né? Excelente. Onde você consegue rastrear todas as atividades, desde ali a venda, né, receitas, número de vendas, até mesmo gestão de estoque, produtividade de funcionário também é possível verificar através de sistemas, né? Então, eu acho que um bom sistema, né, e que realmente seja utilizado, né? Porque muitas farmácias adquirem um bom sistema, mas não sabem utilizar, né? Não sabem usufruir da tecnologia, né, do que aquele sistema oferece, certo? Verdade. E outro erro muito grande que eu vejo é da preocupação de elaboração de metas na equipe de vendas, mas não sabe a capacidade produtiva do laboratório, né? Então, como você vai estipular uma meta, né? E se você não sabe quanto sua equipe é capaz de produzir, né? Às vezes a equipe de venda consegue atingir aquela meta de venda, mas a equipe de laboratório não consegue produzir. Sobrecarrega. Exatamente, e gera um gargalo grande, porque você atrasa a entrega, o cliente fica desgostoso, né? E você acaba perdendo o cliente e ele ainda comunica negativamente, cria aquela comunicação negativa da farmácia para os futuros clientes, não é isso? Isso é importante. Mas assim, o laboratório ele tem que estar bem sintonizado com o setor de vendas, mas quem tem que fazer o canal é o gestor, né? Exatamente. Ele tem que ver a demanda dele ali no comercial e integrar com o time do laboratório para ele estar absorvendo. Não é o laboratório que deve, por exemplo, determinar, né? Muitas vezes assim. Tem que conciliar. Tem que conciliar, porque assim, o que é que eu percebo, né? Que muitas vezes é a vendedora que limita, não, já entrou muita fórmula para hoje, aí bota para amanhã. E muitas vezes, que na realidade a sua maioria, quem manda é o laboratório, né? Não, já tem muita fórmula para amanhã, sendo que eles estão... o técnico, ele tem a preocupação de entregar ali na hora, então às vezes para ele, aquele número é um fator limitante, o que não é, de repente tem 40 fórmulas para amanhã, um exemplo, e o laboratório, ele tem uma capacidade de fazer 80, só que tem algum gargalo ali no laboratório que está impedindo de aumentar a produtividade. Com certeza, com certeza. Eu falo mais em relação quando a equipe já está montada, já se é acompanhada a produtividade da equipe, entendeu? Eles já conseguem realmente bater metas, né? E isso é um ciclo contínuo, né? A equipe vai se evoluindo, né? As metas vão aumentando, né? Consequentemente, também o número de fórmulas que são produzidas aumenta, não é isso? Então, sempre tem que ter esse link, né? Esse link entre a venda, né? As metas de vendas e a produtividade do laboratório. Certo? Total. Uma ferramenta aqui a gente, né, estudou muito produção já. A nossa assim, tanto quando nós éramos farmacêuticas reais, de farmácia, comunicação, de indústria, eu acho que foi a nossa maior vivência foi na produção, né? E uma coisa que eu aprendi muito foi você dotar de ferramentas da qualidade para otimizar processos, porque assim, muitas vezes tem um problema ali e não é tão claro, não é tão fácil de identificar. Tem algum vídeo no canal que eu falo sobre essas ferramentas da qualidade. Então, por exemplo, tem um espinha de peixe, que é para avaliar causa e efeito. Tem várias causas, por exemplo, que está gerando ali um atraso em uma formulação. Uma delas pode ser falta de manutenção de equipamentos, ou funcionário não está treinado, capacitado,
pode ser retrabalho, está tendo muito retrabalho na produção de determinada formulação. Então, a gente coloca ali várias causas que tá gerando aquele determinado problema. Vamos estudar, né? Qual é que está impactando mais. O gráfico de Pareto também influencia muito. E uma bem simples, gente, que a gente usa muito também aqui, a planilha, né? Que eu costumo falar assim, planilha, mas é uma ferramenta que a gente chama 5W2H, né? Que a gente coloca ali todos os pontos de melhoria, e coloca os porquês, quem é responsável e datas, prazos para melhorar. Dividido em curto, médio e longo prazo, que é outro ponto, né? Às vezes é tanta coisa para você otimizar que você não sabe. E agora, por onde eu vou começar? Tem que saber priorizar. E tem gestor que trava, não sabe por onde começar, e já tem aquele que quer fazer tudo de uma vez. Aí nessa de implementar, às vezes a equipe ela não está preparada suficiente para tantas mudanças, né? Isso pode sobrecarregar, inclusive, o laboratório. Então, implementar essas ações de melhoria de forma gradual também é importante, tá? Até para o clima organizacional. Né? Porque, assim, o laboratório, naturalmente, assim, é muito fácil ele se tornar um ambiente... É muito fácil gerar um estresse no ambiente, né? Por quê? Porque você tem ali uma meta de produção, uma meta de formulações para atender, né? Sendo que você tem que ter uma agilidade e garantir segurança, qualidade e eficácia. Você não é fazer de qualquer jeito, você tem que fazer com o máximo de atenção, o máximo de cuidado. Não é só a produção, tem o controle de processo. No caso das cápsulas, a gente bate muito em cápsulas porque são carros-chefes, né? Peso médio. Então, assim, alguns pontos saem, né, do padrão, então vem as não conformidades, então tem que ajustar, alguns pontos têm que ser ajustados, então é bastante coisa, então o gestor ele tem que trazer o máximo de leveza na medida do possível para aquele ambiente de produção. Isso, quando o colaborador está muito focado na produtividade, né, e quando essa produtividade ela é remunerada, né, quando o colaborador atinge a meta, né, e recebe uma bonificação em relação a isso, então é tendência o colaborador deixar um pouco, né, às vezes até mesmo burlar alguns processos produtivos, né, que são isso, né? Importantíssimos para manter a qualidade daquele produto, né. Então, sempre quando houver a implementação da produtividade, né, é importantíssimo fazer esse acompanhamento da qualidade, né? Para exatamente evitar que problemas na qualidade dos produtos aconteçam, certo? E formar mesmo a mentalidade do próprio colaborador, né? Cultura, né? Exatamente, que é possível produzir aquele tanto sem perder a qualidade. Total. E aí, voltando, você tocou num ponto muito importante que foi usar o software ao seu favor. E existe, né, por exemplo, pesagem monitorada, né, que toda farmácia deve investir em pesagem monitorada. É um controle rigoroso do processo sobre a pesagem. O peso médio, deixar integrado com o sistema também vai ser muito importante, né, para evitar que não pese só. Já teve em caso de um cliente que estava, o auxiliar estava pesando só 3 cápsulas durante o processo de peso médio. E o supervisor estava fazendo vista grossa, né? E aí foi quando o farmacêutico, né, ele chegou junto. Só que eu entendo que o farmacêutico muitas vezes tem muitas atribuições. Então, quanto mais você amarrar os processos através da tecnologia, maior vai ser a sua tranquilidade para você não ficar ali em cima mais direto, fácil de controlar. Mais fácil de controlar. Agora, para fechar, nossa, passou tão rápido a nossa conversa, para fechar, o que é que tu considera, né, pontos importantes para evitar possíveis retrabalhos
Porque vai impactar totalmente na produtividade. Com certeza. Eu acho que o principal seria o treinamento, né? E não só aquele treinamento inicial, mas o treinamento contínuo. Educação contínua. Exatamente. Né? E não só aquele treinamento... Pronto, eu falei tudo que o colaborador precisa fazer, pronto. Não. Acompanhar, ver se realmente tudo que foi passado, se o colaborador realmente está fazendo, né? E ter aquele acompanhamento esporádico, né? De vez em quando ir lá observar se realmente aquele colaborador está fazendo do jeitinho certo, para evitar retrabalhos, né? Porque muitas vezes o auxiliar, o técnico, ele tá tão no automático, né? Que ele não percebe. Que ele não percebe. Eu lembro, e assim, são alguns detalhezinhos que você ajustando. Eu lembro de uma vez que teve um caso que o ativo precipitou, né? E foi só ajuste de pH. Então, opa, já foi um alerta para mim. Eu vou fazer um treinamento sobre o pH das formulações. E eu considero que esses treinamentos devem ser feitos semanalmente ou quinzenalmente, né? Pegar assim 30, uma hora é essencial. A minha opinião é que toda farmácia de comunicação tem que ter uma cultura de treinamento, capacitação, porque você está vendendo saúde, né? Então, assim, é um ponto importantíssimo, que vai além só de otimizar a produtividade. Né? E outro ponto também muito importante é a alimentação correta, né, do sistema. Sim. Porque são várias possibilidades, são inúmeros tipos de fórmulas, né, que o colaborador ele faz. Então, é muito difícil ele decorar, isso aqui eu preciso ajustar o pH, isso aqui eu preciso fazer assim, né? Então, a ficha de produção estando bem alimentado, né, tendo ali todas as informações necessárias, aquilo vai facilitar muito a vida do colaborador e evitar muito erros e retrabalho, né? Inclusive, número de cargos e quantidade de recipiente. Eu tô careca de falar aqui, inclusive no canal, né? Se você não alimenta bem a densidade, se o teu controle de qualidade ele não tá com processos bem definidos, vai impactar onde? Na produção. Aí vem o número, o tamanho de cápsula errado, quantidade de recipiente errado, pode aumentar. Se o técnico ele não tiver uma boa experiência, vai faltar ou sobrar pó. Ele vai fazer, aí vai perder, vai ter que refazer, né? Desmontar isso gera retrabalho, né? Gera insatisfação também do colaborador. E vai impactar na produtividade. Eu acho que a gente tem que marcar até um novo podcast para tratar sobre esse tema que é um assunto sem fim, infinito. Exato. Né? Amo demais, produção é minha paixão de fato. Muito obrigada por estar aqui, sempre com a gente nessa parceria. E obrigada a você por estar aqui no nosso canal, obrigada pela sua audiência. Se você não está inscrito, se inscreve aqui agora, tá? Compartilhe esse vídeo para a dona da farmácia, para o técnico, para o farmacêutico. Com certeza esse vídeo vai te ajudar muito, muitos insights aí na tua farmácia com manipulação. Outro dia a gente marca sobre indústria, né? Vamos falar sobre indústria, né? Também. Quer falar mais algum ponto? Não, acho que era isso mesmo. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, podem perguntar, deixar aqui nos comentários que a gente vai acompanhando e respondendo. Muito bom! Então, te espero no próximo vídeo e até lá! Tchau, tchau!